Sabe uma coisa que a gente olha e acha que entende na hora? Um calendário. Sim, dias, semanas, feriados. Exato. Mas e se um calendário fosse, na verdade, o roteiro da vida de um povo inteiro? Hum, Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em algo assim: as festas solenes de Levítico, capítulo 23. é isso aí. E a proposta aqui não é só listar datas, sabe? É entender o pulso, o ritmo que conectava a colheita, a fé e a história de uma nação. Exato. E para a gente entender isso a fundo, nossas fontes são duas bíblias de estudo, a Holman e a NAS. Que ajudam bastante, né? Muito, porque elas trazem comentários, tabelas, ajudam a gente a enxergar o sistema por trás dos rituais. Certo. A nossa missão aqui é descobrir a lógica. Porque essas festas, nessa ordem, o que elas construíam na mente das pessoas ano após ano, no fundo, é um sistema que amarrava tudo. A fé, o trabalho na terra e, o que eu acho mais fascinante, a própria história deles. Exatamente. Ok, vamos começar pelo que o texto apresenta primeiro. E o curioso é que não é uma festa anual, Não é? é o sábado. Ele é descrito como um descanso solene e santa convocação. Por que começar por aí? Parece um detalhe, mas a ordem deve ter um motivo, né? Com certeza tem. Olha, colocar o sábado ali, na frente de tudo, é uma declaração de princípio. Uma declaração. Sim, é como se o texto dissesse: antes de mais nada, entendam o ritmo fundamental. O sábado é a batida constante, sabe? A pulsação semanal que sustenta todo o resto. Entendi. As fontes o conectam direto à criação. A ideia de parar, de não fazer nenhuma obra, não é só descanso físico. Não, claro. É um ato de reconhecer que o tempo não pertence a nós. É a âncora de todo o sistema. Ah, entendi. Então é tipo o sistema operacional, né? Ele tá sempre rodando ali por baixo em segundo plano. Perfeita analogia. É exatamente essa a ideia. Sem essa pausa consagrada, as outras festas perdem o contexto. Elas ficam soltas. Ficam soltas, o sábado estabelece que o tempo pode e deve ser santificado. Aí sim, com esse conceito firme, a gente pode ir para as grandes celebrações anuais. Certo. Então, com essa base, o calendário anual ele explode em atividade na primavera, no primeiro mês. E não é uma festa só, é um combo de 3, quase coladas umas nas outras. Uhum. É aqui que a história da libertação do povo ganha vida, né? Começa com a Páscoa. É tipo o Big Bang da identidade nacional deles. A Páscoa, no dia 14, é o evento fundador. O Marco Zero. Totalmente. As notas que a gente tem são enfáticas nisso. É a comemoração da salvação, da libertação da escravidão no Egito. Certo. Aquele cordeiro sacrificado, o sangue, é uma imagem de redenção muito poderosa, muito visceral, que serve de ponto de partida para tudo. Sem a Páscoa, a história deles como povo livre nem começa. E mal dá tempo de respirar. No dia seguinte já começa outra festa, a dos pães asmos. Uma semana inteira. 7 dias. E a ordem é clara: comer pão sem fermento. Por que tanto tempo só para comer um pão diferente? Porque não era só sobre o pão, era sobre internalizar uma ideia. O pão ázimo, ele tem um simbolismo duplo que as fontes detalham bem. Duplo? O primeiro é mais óbvio, a memória da pressa. Ah, sim. A fuga do Egito não deu tempo de a massa crescer. Isso. É um lembrete físico. Nós fomos libertados numa emergência. Ok, essa é a parte histórica. E a outra? A outra é mais profunda, mais espiritual. O fermento, na simbologia da época, era muito associado à corrupção, ao pecado, sabe? Algo que se infiltra e contamina tudo. Entendi. Então, passar uma semana comendo pão sem fermento era como fazer uma desintoxicação espiritual. Uma simulação. Uma simulação. A comunidade inteira se purificando de toda a contaminação do Egito. Não era só lembrar, era reviver aquele estado de pureza e prontidão. Um verdadeiro detox nacional. Um detox nacional, gostei disso. E no meio dessa semana ainda tem a terceira festa, a das primícias, a oferta do primeiro feixe da colheita de cevada. Uhum. Nossa, mas isso é um ato de fé absurdo, né? Você está no começo da colheita, nem sabe se vai ser boa, e a primeira coisa que faz é entregar uma parte. É um ato de fé e uma declaração.
tanto econômica quanto teológica. Como assim? Pensa só, ao levar o primeiro feixe ao sacerdote, a comunidade estava dizendo: isso aqui não é nosso, em primeiro lugar. A terra e a fertilidade vêm de outra fonte. Certo. Consagrar os primeiros frutos era uma forma de consagrar e pedir a bênção sobre todo o resto da colheita que ainda estava lá no campo. É um princípio poderoso. O que você faz com o primeiro define o valor de todo o resto. Ok, então a primavera é marcada por libertação, purificação e reconhecimento. Daí o calendário dá uma acalmada e entra numa espécie de ponte. O texto manda contar 50 dias. 7 semanas completas. Exato, a partir das primícias. E essa contagem leva a gente para a próxima grande festa, a Festa das Semanas, Que a gente conhece mais pelo nome grego, Pentecostes. que significa 50º, né? Exatamente. E aqui a gente encontra uma das conexões mais brilhantes de todo o calendário. Originalmente, era uma festa puramente agrícola. Da colheita. Isso, celebrava o fim da colheita do trigo, o grão mais importante. Era um momento de alegria, de alívio, a fartura estava garantida. Certo. Celebrar a colheita do pão. Faz todo sentido. Mas eu vi aqui nas nossas fontes que a tradição adicionou uma outra camada, né? Uma ligação com o Monte Sinai. Como é que isso funciona? Então, essa é uma evolução, mas uma evolução genial. A tradição judaica posterior conectou esses 50 dias depois da saída do Egito com a chegada do povo ao Monte Sinai. E a entrega da lei a Moisés. Exato. Então a festa de Pentecostes passou a celebrar duas coisas ao mesmo tempo: o pão que sustenta o corpo, da colheita do trigo, e a lei que sustenta a nação, a aliança espiritual. É uma síntese espetacular. Peraí. Então quer dizer que eles juntaram a gratidão pelo alimento físico com a gratidão pelo alimento espiritual e moral? Exatamente. A mensagem que se cristaliza é: Deus não nos deu apenas o pão para viver, Ele nos deu a direção para como viver. Uma coisa não anda sem a outra? Não anda. A provisão física e a aliança espiritual são as duas colunas que sustentam a nação. E celebrar as duas juntas no mesmo dia reforça essa ideia de uma forma muito poderosa. Uau! Isso dá uma profundidade completamente nova para a festa. Depois disso, o calendário dá uma acalmada. Mas aí chega o outono, o 7º mês, e a intensidade volta com tudo. É um verdadeiro clímax espiritual. Começa no primeiro dia do mês com a festa das trombetas. O som do chofar, né? A trombeta de chifre de carneiro. Devia ser impressionante. Imagina. As fontes descrevem como um memorial com som de trombetas. Não era uma festa de alegria, mas um chamado solene. Um despertador. Um despertador espiritual para a nação inteira. O som da trombeta dizia: atenção, acordem, preparem-se, porque o período mais sagrado do ano está começando. E também marcava o início do ano novo civil. Então tinha esse duplo sentido. E essa preparação era para o que vinha 9 dias depois, o dia da expiação. A linguagem do texto aqui, ela muda completamente. Fica pesada, séria. A ordem é afligir a alma e não fazer trabalho algum. Sem dúvida. É o epicentro de toda a liturgia anual de Israel, o Yom Kippur. O mais importante de todos, então? O mais importante. O propósito, como as fontes deixam claro, era fazer a expiação pelos pecados de toda a nação, acumulados durante o ano. Um reset espiritual. Um reset espiritual coletivo, exato. Era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado do santuário. No Santo dos Santos. Isso. Para realizar rituais de purificação em nome de todo o povo. A ideia de afligir a alma era jejum, oração, um profundo exame de consciência. Era o dia de acertar as contas. Fico imaginando o peso desse dia. Uma nação inteira parada, em jejum. O silêncio devia ser ensurdecedor. Com certeza. Mas o que me parece mais chocante é o que acontece logo em seguida. 5 dias depois desse dia super solene, o clima vira 180 graus. Começa a festa dos tabernáculos, uma celebração de 7 dias com a instrução de morar em cabanas e festejar. Que mudança drástica de humor é essa? Essa chicotada emocional é talvez uma das chaves mais geniais do calendário inteiro. É totalmente intencional. Intencional, sim.
A festa dos tabernáculos, ou Sukkot, só faz sentido porque ela vem depois do dia da expiação. A alegria dessa festa não é uma alegria qualquer, é a alegria de quem foi perdoado. Ah, É a celebração que nasce do alívio. Depois de encarar suas falhas e receber a expiação, a comunidade está livre para celebrar com uma alegria genuína, sem peso. então a expiação é o pré-requisito para a verdadeira alegria, faz sentido. Mas e a parte das cabanas? Por que essa ordem tão específica de construir abrigos frágeis e morar neles? Aqui, de novo, a gente tem aquela dupla função: memória e gratidão. Certo. A memória histórica é a mais explícita. Morar nessas cabanas frágeis era uma encenação, uma aula de história viva. Para não esquecer. Exato. Para que as gerações que já viviam em casas de pedra nunca se esquecessem da sua origem. Era um lembrete sensorial. Nossos antepassados viveram assim, entenda-se, por 40 anos no deserto, dependendo só da proteção divina. Uma vacina contra o esquecimento e arrogância, então. E a função de gratidão. Essa festa coincidia com o fim de todo o ciclo de colheitas do ano. Uvas, azeitonas, a colheita final. Por isso era conhecida como a Festa da Colheita. O grande agradecimento. O grande festival de agradecimento pela provisão completa. Então, eles estão morando em cabanas que lembram a fragilidade do passado, mas ao mesmo tempo cercados pela abundância do presente. É a união perfeita entre humildade e exultação. Ok, vamos tentar juntar as peças. A gente passou pelo ritmo semanal, pelas festas da primavera. Libertação, primeiros frutos. A ponte do Pentecostés, sim, que une o pão e a lei, e esse clímax do outono que vai do despertar, a purificação e a alegria. Quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro completo, que padrão emerge? O que emerge é um design, nossa, incrivelmente sofisticado. A gente vê 2 ciclos sobrepostos funcionando em sincronia. 2 ciclos. É. A base de tudo é o ciclo agrícola, o ritmo da terra. Cevada na primavera, trigo no verão, frutas no outono. É o ciclo do sustento. Certo, o ciclo da terra. E qual é o outro? Sobreposto a esse, existe um ciclo de memória, um ciclo de identidade. As festas usam os eventos agrícolas como palco para recontar a história da nação. Elas não celebravam só a colheita. Não, celebravam o significado que atribuíam a ela. A Páscoa ancora a memória da libertação, o Pentecostes, a da aliança, os tabernáculos, a da jornada no deserto. O calendário inteiro se transforma num mecanismo pedagógico. Uma máquina de criar identidade. É uma máquina de criar e reforçar identidade. Exatamente. Ano após ano, cada geração não apenas ouvia as histórias, elas as viviam. Elas comiam o pão da pressa. Ofereciam os primeiros frutos, acampavam como peregrinos. A história saía dos pergaminhos e ganhava corpo, cheiro, gosto. A fé, a terra e a história se tornavam uma coisa só. Fica muito claro, depois dessa conversa, que o calendário de Levíticos 23 não é só uma lista de feriados. É um roteiro genial para uma vida em comunidade, com um propósito claro, marcado por esses ritmos de trabalho, descanso, lembrança e celebração. É um sistema projetado para moldar a percepção que as pessoas tinham do tempo e da própria vida. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Os textos descrevem um sistema onde o próprio tempo é consagrado. O passar do ano não é só uma sucessão de estações, mas um ciclo de lembrança, expiação e gratidão. Seu calendário é estruturado, não apenas pelo clima ou pela economia, mas por uma grande história compartilhada, que é recontada, revivida e celebrada coletivamente ano após ano.